Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, tudo sobre chocolate. E eu aproveito para oferecer essa aula para todas as crianças que me acompanham aqui no canal, em especial para Maria Tereza. Eu recebi uma foto dela assistindo os meus vídeos e eu agradeço imensamente o carinho da mãe dela, a Aline, que enviou a foto pra gente. Essa é a nossa aula de hoje, os famosos chocolates, que eu acho que é um dos itens que mais me pedem para ensinar. Então eu já dei essa aula, mas eu vou colocar aqui no canal dessa vez. Os famosos confetes com desenhos estampados, que são muito legais, dá para fazer diversas formas. E diferentes formas também de fazer biscoito cenográfico. Esse aqui com recheio, e esse aqui também é um modelo mais simples, né, tipo amanteigado. E ainda incluí nessa aula sobre chocolates, aquela famosa gotinha de chocolate. Tudo de uma forma bem simples que eu vou ensinar para vocês agora. E aí a gente vai começar pelo famoso chocolate que eu mencionei antes, que é esse aqui. Super prático de fazer, tá? É sem molde, de uma maneira bem simples. E eu trouxe também essa sugestão, caso vocês queiram fazer aí em época de final de ano, para enfeitar a árvore, para fazer chaveiro, para fazer brinde. É uma maneira bem simples também de encantar os seus clientes. Então aqui, ó, não tem mistério, tá? Abri a massa com mais ou menos 0,6 centímetros de espessura, tá? A gente vai deixar ela bem lisinha. E aí a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse chocolate aqui é a famosa esteca gravata, indispensável no nosso trabalho com o biscuit. Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou utilizar a régua de inox, né, que eu sempre mostro aqui, que é uma ferramenta que eu uso bastante. Então eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu vou utilizar a régua como guia, tá, de medidas, e eu vou fazer a marcação nessa estrutura da régua mesmo, nesse formato. Então, ó, primeiramente eu só marco, tá, pra gente ter uma linha guia, e aí eu vou centralizar, tá, para facilitar a gente na questão da simetria. Então é importante marcar como se fosse um jogo da velha inicialmente. Então, ó, eu vou tirar aqui para vocês verem, tá vendo? Fica parecendo um jogo da velha. Desço aqui a régua, ó, e faço a outra marcação, caso eu queira um chocolate maior. Então aqui a gente já tem todas as marcações bem simétricas, né, do chocolate. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a mesma ferramenta, tá, que eu estou utilizando para marcação, e eu vou afundar. Então, ó, eu vou fazer dessa forma. Eu dou uma leve afundada, tá? Eu inclino essa ferramenta para a direita e para a esquerda. Vocês vão entender por quê, ó. Eu deito essa ferramenta, olha só. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Aqui eu fiz a inclinação, né, para a direita e para a esquerda. Aqui eu só desci. Então, ó, eu vou trazer para vocês bem pertinho. Ela fica como se fosse um triângulo, tá vendo aqui, ó? Porque eu inclinei ela, tanto para a direita quanto para a esquerda. Desse lado aqui, eu só afundei a esteca. Eu não dei o formato triangular. Então esse é um detalhe para fazer o chocolate realista ficar bem próximo do real. Então é importante fazer desse jeito, ó. Você vai afundar, vai inclinar para a direita, inclinar para a esquerda. E assim a gente vai ter aquele formato de triângulo, ó, aqui na marcação. Faz toda a diferença. É um detalhe assim bem simples, mas que vai fazer toda a diferença, vocês vão ver. Então, ó, afundei, inclinei para a direita, para a esquerda, afundei, inclinei para a direita e para a esquerda. Então a gente tem uma textura perfeita do chocolate. E aqui eu vou mostrar para vocês essas duas formas que eu trouxe aqui para tornar essa aula bem versátil, como eu sempre falo. Vou passar um pouquinho de creme nesse cortador, tá? Aquele creme que eu sempre mostro aqui. Esse aqui. E aí eu vou cortar. Então, ó, a gente escolhe um lado bem legal para poder fazer. Então, nesse formato aqui precisa de um furo, né? Então, ó, eu vou escolher uma posição que seja boa para poder fazer o furo depois. Então, ó, cortei, dou uma leve inclinação e aí a gente tira. E aí, olha só, a gente tem um chocolatinho em formato de coração. A gente deixa secar e faz o furo com uma mini furadeira, que eu já mostrei aqui. Ou então você pode fazer nesse momento, enquanto tá úmido, fazer com um palito de dente, tá? Fica a critério de vocês, essa é uma opção. E agora, a opção do tablete,
que é essa aqui, é mais simples ainda, ó. A gente vai utilizar a régua também e a gente vai cortar exatamente onde a gente marcou, aquela marcação triangular que a gente fez com a estepa. Então, ó, cortei aqui, tá? Dou uma aliviada nessas rebarbas. Mesma coisa, eu vou fazer ele um pouco mais inclinado, tá? Porque eu quero ele mordido. Então, ó, eu faço ele aqui como se estivesse realmente inclinado. E aí eu venho com um cortador de babado, pode ser qualquer formato, eu tô trazendo aqui pra vocês um de babado de coração, mas pode ser redondo, pode ser quadrado, desde que tenha, né, os babadinhos pra dar aquela impressão, ó, de mordida. Olha só como fica super legal, tá vendo? Fica um detalhe, ó, como se parecesse realmente mordido. E agora eu vou mostrar pra vocês uma técnica bem legal para poder fazer como se fossem esses biscoitos cenográficos. Também é uma super opção para brinde, para lembrancinha, para fazer pingente, chaveiro ou mesmo, né, biscoitos cenográficos, que é bem a minha praia. Então, ó, esse é um formato bem legal que eu adoro. Eu sou apaixonada por brigadeiro e esse cortador aqui eu sou encantada. Vou deixar na descrição desse vídeo. Então aqui eu tenho duas réguas de 3 milímetros, tá? Para facilitar a abertura da massa nessa espessura. Eu vou abrir a nossa massa aqui nessa espessura que eu indiquei. Eu vou texturizar essa massa com uma escovinha de roupa, né? Exclusiva para o biscuit, tá? Eu deixo essa escovinha só para isso. Então essa é uma técnica bem legal para a gente fazer biscoito cenográfico e até mesmo chaveiro, brinde, pingente. É uma técnica bem coringa. Então, ó, dei uma leve texturizada nessa massa para realmente parecer um biscoito, né, cenográfico. Aqui eu vou passar o cortador no creme. A primeira dica, gente, para utilizar os cortadores de confeitaria, né, esses cortadores que eu tô mostrando para vocês, são para confeitaria mesmo. Eu uso no biscuit porque, né, eu sou ousada. Então, qualquer cortador de confeitaria super funciona na nossa massa de biscuit, desde que sejam cortadores bem feitos, né, como é esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Então eu vou deixar a descrição no vídeo, a indicação desses materiais são maravilhosos. E também, né, desde que você faça as técnicas corretas para poder utilizar esses cortadores. Então, ó, eu primeiro coloco o cortador aqui, tá, o aro, o formato do nosso biscoito, e depois a gente marca. Tá, muita gente eu vejo fazendo ao contrário e eu acho que não faz muito sentido. Então, ó, eu primeiro coloco o aro e depois eu marco o formato aqui da textura do brigadeiro que eu vou utilizar. Então, ó, tirei, eu vou dar uma leve apertada aqui, ó, para em volta. Eu vou tirar esse excesso de massa, tiro o cortador. Então, a nossa massa de biscuit, olha, sai perfeitinha. E aí a gente deixa secar na espuma e depois a gente usa, né, da forma que a gente quiser, ou como biscoito cenográfico para vender, para fazer cenário, ou para fazer os nossos brindes também. E agora, para continuar a nossa aula de chocolate, olha só, eu vou ensinar para vocês esse biscoito recheado, que fica super fofo, bem realista também, com materiais bem simples. Então, ó, abri a nossa massa aqui, com mais ou menos 0,6 milímetros, tá? Ela fica bem grossinha, porque a gente vai precisar passar na textura. Então, ó, a gente coloca aqui na nossa textura e a gente vai de uma vez só, sem muita força, porque eu não quero ela muito fina. Eu só quero a marcação da textura. Então, ó, passei aqui na textura e ela já sai super marcada. Eu amo essa textura também. Então, ó, passo um pouco de creme aqui para nossa massa não grudar. A mesma coisa com o cortador de babadinhos de coração, que eu já mostrei, né, antes. E aí eu vou cortar, tiro da bancada e olha só, fica bem direitinho, a gente tira o excesso do creme. Então, se você quiser fazer o biscoito recheado assim, né, sem o recheio aparente, é só cortar dois iguais a esse aqui. Mas se você quiser fazer esse modelo aqui que eu tô ensinando para vocês, você vai fazer um desse e você vai fazer um outro com formato vazado. E aí você vai precisar de um cortador de coração menorzinho. Então eu tô utilizando esse aqui, que é um ejetor de coração. E aí basta você ver aí os formatos que você tem em casa e fazer do jeitinho que você achar melhor.
Então, ó, centralizo aqui, dou uma leve arrastada, tiro a parte do meio, e aí a gente tem o formato certinho do coração, ó, no meio. Então a gente vai deixar secar e olha só, a gente vai ficar com duas partes assim, desse jeito, para poder fazer a montagem desse biscoito recheado, mas é importante deixar secar, ó, de um dia para o outro, pelo menos, para a gente poder fazer a montagem com o recheio. E aí, para fazer o recheio, não tem mistério, a gente vai utilizar uma massa branca com um pouquinho de amarelo, tá? Eu não quero ela totalmente branca, eu quero mais ou menos esse tom aqui, baunilha, né? Então, eu não tô falando muito sobre as cores, gente, porque eu tenho um curso chamado Técnicas para Doce Cenográfico, onde nesse curso tem um módulo só sobre as cores, principalmente as cores para o chocolate, né? Tanto o chocolate ao leite, como o chocolate meio amargo, o chocolate branco. Então é um curso onde eu ofereço diversas técnicas para você chegar no tom ideal do chocolate, seja utilizando corante, seja utilizando tinta, pigmentos diversos e até mesmo misturando diversas proporções de cores de massa. Então é um curso bem legal, assim, que vai abrir vagas em breve. E a gente já tá indo para a 5ª turma. Então, ó, abri essa massa aqui, sovei bastante, tá? Eu vou fazer uma bolinha e depois eu vou fazer um rolinho, tá? Com ela. E aí a gente vai dar uma leve inclinada, como se fosse um V. Ó, como se fosse um V. Parece também um coração, né? Que é exatamente o formato que eu quero. Então eu dou uma leve achatada, tá? Não precisa se preocupar tanto, porque depois que a gente colocar no centro do biscoito, ele vai dar o formato que a gente quer. Então, ó, é importante que pelo menos um lado fique bem lisinho. Então eu vou colocar esse lado aqui pro lado que tá vazado, ó, esse aqui. E aí a gente vai passar cola. Cola branca, tá? Porque o recheio está úmido, então não tem necessidade de usar cola instantânea. Eu vou posicionar aqui bem centralizado, ó, de uma forma que fique bem direitinho, tá vendo? Fique bem centralizado. E aí depois que a gente posiciona o centro, a gente ajeita essa massa. Ah, um detalhe importante, aqui no recheio tem mais ou menos 3,2 gramas de massa nesse tom baunilha, tá? Então, para vocês que estão anotando as medidas, tá? 3,2 é o que eu coloquei nesse recheio. E aí, ó, você ajeita aqui, faz a mesma coisa. Passa a cola do outro lado. E aí a gente finaliza a montagem desse biscoito recheado. Ó, a gente dá uma leve apertada aqui em todos os lados, tá? Para o recheio ficar bem simétrico. Ó, aperta aqui também. Não é legal o recheio ficar para fora, tá, gente? Ó, então eu gosto de fazer ele assim, mais para dentro mesmo, como se fosse um biscoito recheado, né? O biscoito recheado que a gente compra no mercado, ele não tem um recheio tão para fora assim. Então, ó, para mim tá perfeito. Fica assim, gente. Olha que coisa mais linda. Não precisa fazer absolutamente nada mais. Nosso biscoito cenográfico está prontíssimo. E agora a gente vai fazer essas famosas gotinhas de chocolate. Olha só, parece difícil, mas é muito simples e gostoso de fazer. O segredo é pesar a nossa massa para ficar tudo bem simétrico. Então aqui, ó, como vocês podem ver, tem 5 gramas de massa, tá? A massa no tom chocolate. Eu vou sovar bem essa massa, tá? Para não criar bolha. A gente sova com um pouquinho de creme só. Por isso que minha mão fica sempre besuntada, né? Então, ó, faço uma bolinha. Aqui também, na bancada, ó. Faço uma bolinha. E agora, eu faço uma coxinha. Então, ó, eu vou utilizar essa parte aqui da mão, tá? Pra gente fazer uma coxinha com essa massa, ó. Vai ficar assim, um formato de coxinha mesmo. A gente posiciona esse formato bicudo pra cima e a gente empurra pra baixo. Desse jeito aqui, ó. A parte reta tá no meu dedão e as partes mais alongadas estão nos meus dedos indicadores. Então, ó, com esses 2 dedos indicadores a gente empurra pra baixo, mantendo aqui firme, ó, empurra pra baixo. Faz isso dos 4 lados, ó. E a gente praticamente já tem, ó, um formato de gota perfeito. A única coisa que a gente vai ter agora de trabalho
é colocar na bancada aqui e dar uma alisada com esse creme mesmo, que é um creme oleoso. Então ele tira as digitais, ele tira as marcações e deixa tudo bem lisinho. Então, ó, você vai ajeitando sem fazer força, né? Porque o formato já tá feito. É um docinho assim bem gostoso de fazer, dá pra fazer vários, né? Deixar pra fotografar dentro do tubete, dentro das caixinhas, né? Pra quem trabalha com embalagem, é muito mais interessante, né? Apresentar o produto com algum tipo de doce cenográfico dentro do que o produto vazio. Então, são clientes assim bem legais pra gente ter, né? Pra quem trabalha com doce cenográfico. Então, ó, já ajeitei aqui e a gente tem um chocolate de gotinha, olha, perfeito. Olha só que lindo que fica. E pra gente fechar essa aula sobre chocolate com chave de ouro, eu vou finalizar essa aula com os famosos confetes coloridos, que nessa aula eu vou trazer, né, na cor chocolate, que é a temática da nossa aula de hoje. Então é uma aula que vocês, como vocês podem ver, eu só utilizei uma cor de massa praticamente, exceto no biscoito recheado que eu coloquei um tom baunilha, mas também poderia ser um tom chocolate até mais escuro, ia ficar super legal, para vocês verem, né, que uma cor de massa a gente pode fazer diversas coisas dentro do universo de doce cenográfico. Então, ó, tenho aqui a mesma massa que eu utilizei ao longo de toda essa aula. E aqui eu vou utilizar o meu molde, tá? O molde da minha coleção. É o primeiro molde chamado Confeitos. Eu fiz esse molde para atender a minha necessidade. E aí eu vi que muita gente pedia, então eu resolvi vender também na minha loja virtual. Ele tá até a pronta entrega por lá. Então, ó, eu vou fazer um rolinho com essa massa depois de que eu sovei bem, tá? Para vocês entenderem exatamente como eu faço a minha produção. Então, ó, faço um rolinho assim, posiciono meu molde na bancada e aqui eu faço as porções. Então, ó, por enquanto eu não me preocupo com nenhum detalhe. É só mesmo para saber a medida que eu vou precisar para a cavidade. Então é uma forma de, ao invés de ficar pesando, perdendo tempo com a pesagem, eu vou fazendo as medidas das porções, né? Eu vou porcionando essa massa. Então, ó, faço o rolinho, coloco na cavidade, tiro o excesso. Faço um rolinho, coloco na cavidade e tiro o excesso. E vou repetindo esse processo até acabar essa massa aqui. É uma forma bem prática da gente não precisar pesar, ganhar tempo numa produção, principalmente nessa produção de confeitos, que precisa de bastante quantidade. Então é assim que eu faço, vou deixando tudo aqui. E aí agora que tá tudo porcionado, a gente dá uma leve sovada, faz uma bolinha bem lisinha e coloca no molde. Aperta um pouquinho, ó, e desmolda. Ele já vai sair no formato certinho do doce cenográfico. A gente vai deixar secar numa espuma para depois finalizar esses desenhos aqui. Mas caso você não tenha esse molde ou não tenha como investir no momento, basta você utilizar um cortador nessa medida aqui, ó, mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Um cortador redondo. E você vai fazer aquela técnica que eu já ensinei aqui no canal. Você vai abrir a sua massa mais fininha, né, mais ou menos 3 milímetros. Você vai pegar um cortador nessa medida de 1,5 centímetros e vai cortar em cima da massa com um plástico transparente. E aí ele vai dar esse formato aqui, né, arredondado nas pontas. Eu confesso que esse molde é indispensável para minha produção. Então, eu prefiro fazer dessa forma, mas caso você não tenha, pode fazer com um cortador também. Olha só, fica super prático. Então, gente, olha só, deixei secar aqui na espuma de um dia para o outro, ó. Já tá bem sequinho e é o tempo certo pra gente finalizar, né, o desenho dos nossos confeitos coloridos. Então, ó, vou tirar aqui pra gente finalizar eles, o modelo que sempre me pedem. E aqui eu tô trazendo esse modelo com rostinhos, né? De uma forma bem lúdica, bem diferente, porque eu não trabalho com marcas e não trabalho com nada licenciado. Então, assim, se você quiser fazer aquela famosa marca, né, que tem uma maleta centralizada, você pode fazer. Mas eu não trabalho com esse tipo de produto licenciado, tá? Então, por isso que eu criei essa versão aqui, pra gente ficar livre, né, de licenciados e direitos autorais
pra gente fazer também de uma forma criativa, né? Exercitar nossa criatividade e fazer produtos diferentes sem infringir a lei de direitos autorais. Então, ó, para quem quiser printar, essa aqui é o desenho que eu fiz, né? Um guia para poder fazer esses confeitos. E é ele que eu vou usar. Então, ó, vou deixar aqui no cantinho para vocês. Aqui estão meus confeitos e nesse passo eu vou usar uma caneta branca normal, gente. É uma caneta que a gente acha em papelaria. Não tem segredo, ó, utilizando essa marca aqui. Nem é propaganda, né? Poderia ser, mas não é. Então, é uma caneta branca normal. Eu vou colocar em cima de um molde para vocês conseguirem visualizar melhor. Então aqui, ó, eu coloquei em cima do molde para poder facilitar a visualização de vocês. Eu vou segurar bem e eu vou fazer um formato de olhinhos puxados, né, que eu amo. Sou bem suspeita. Então, ó, não tem mistério. A gente vai fazer 2 curvinhas desse jeito. Cuidado para não colocar a mão em cima, porque essa caneta demora um pouquinho a secar, principalmente no biscuit. Então, ó, faço 2 olhinhos assim e vou fazer uma boquinha mais aberta, ó. Desse jeito. Olha que fofo que fica, gente. Aí você deixa secar, cuidado para não esbarrar. E aí você vai fazendo, né, conforme a sua criatividade, os formatos que você achar melhor, ó. Então eu vou fazer agora aquele sorrisinho bem tradicional, ó. Vai deixar secar também. E vai fazendo esse trabalho delicioso. Eu vou mostrar para vocês também esse formato aqui, ó, que eu sou apaixonada, esse formato amorosinho, né? Muito apaixonado, cheio de coraçãozinho. Olha só, para fazer o formato de coração, né? Apaixonado. O sorrisinho apaixonado, ó, 2 letras V. E eu vou fazer um sorrisinho. Olha só, que fofo que fica. E aí a gente deixa secar, tá? Mais ou menos umas 2 horas por aí, para ele secar bem essa tinta. E aí depois que essa tinta secar bem, você vai colocar todos eles em cima de um papelão, tá? Não pode ser bandeja de isopor, porque o verniz estraga a bandeja de isopor. Então tem que ser um papelão ou uma folha, né, de rascunho, o que você tiver. Você vai deixar todos eles assim, tá? Desenhados, ou mesmo se você não quiser fazer o desenhado, né, quiser fazer esses coloridos, é a mesma técnica. Você vai deixar todos eles alinhados em cima de um papelão, desse jeito assim, tá? Com espaçamento. E você vai passar um verniz brilhante, tá? Então, ó, eu utilizo muito esse aqui que eu adoro, ó, é natural brilhante. E ele fica esse efeito aqui, ó, bem sutil, né, no doce, não fica um brilhante muito exagerado. Então é só você fazer isso aqui, passar de longe. Basta ler as regras do rótulo, tá? Porque cada marca tem uma indicação. Então aqui tem toda a indicação, ó. O tempo de secagem, se precisa de mais uma demão. Eu só dou uma demão para esses aqui, não precisa de mais de uma. E também fala sobre a distância que você tem que fazer, né, da aplicação. Então leiam sempre o rótulo e façam esse acabamento brilhante para dar realmente um realismo dos nossos confeitos. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Me conta aí.